E aí, iluminados, Dani Bellarmino aqui, e hoje nós vamos dar um chega pra lá na depressão, nós vamos dar um casca fora nessa depressão, show depressão. E eu quero falar para vocês como que o processo depressivo, ele se manifesta no cérebro humano. A depressão, ela é uma doença séria e ela é ocasionada por um processo químico que acontece no nosso cérebro. Nós temos neurotransmissores que são considerados como hormônios da felicidade. Então, são eles: dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Quando esses hormônios eles estão em desequilíbrio, eles causam o processo depressivo. A dopamina, ela está ligada diretamente ao nosso sistema de recompensa. Ela é responsável pelo aumento da motivação, memória, foco e atenção. A serotonina, ela regula o nosso humor. Ansiedade, sono, apetite, ritmo cardíaco, temperatura do corpo, sensibilidade e funções cognitivas. A endorfina, a sua principal função é inibir a irritação e o estresse. Assim, ela traz pra gente uma sensação de bem-estar e de felicidade. Já a ocitocina, ela é considerada como o hormônio do amor, pois é liberada quando estamos próximos dos nossos parceiros. E aí, com isso, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e traz aquela sensação de bem-estar físico, bem-estar emocional, sensação de confiança e fidelidade entre o casal. E olha só que legal, em mulheres, a ocitocina, ela auxilia no parto, nas contrações do parto e durante o parto. Ela auxilia na secreção do leite durante a amamentação, ela aumenta a libido da mulher e o prazer. E em homens, ela aumenta a lubrificação da região peniana, aumenta o prazer, auxilia no orgasmo e na frequência das ereções e, além disso, ela ajuda a diminuir a agressividade. Então, quando esses hormônios da felicidade eles estão em desequilíbrio, eles estão funcionando aquém da sua capacidade, o processo depressivo, a depressão, ela se instala, ela se manifesta. E a depressão, ela se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Por exemplo, a forma como aconteceu comigo pode não ser a forma que acontece com você que está me assistindo aqui agora ou com alguém que você conhece. Mas eu trouxe aqui algumas coisas que podem acontecer e que podem gerar o processo depressivo. Por exemplo, a perda de um ente querido ou um animal de estimação, acidentes, estresse constante. Ah, como assim estresse constante? Você pode ter sofrido um acidente que te deixou sob estresse. Você pode ir trabalhar estressado, passa muito nervoso no trabalho, volta do trabalho estressado, vai dormir estressado, acorda estressado. Isso causa sim a depressão, é o estresse constante. Negligência na infância. Então, crianças que são abandonadas, que são abusadas, que são largadas como se não tivesse utilidade nenhuma, causam também o estresse ou a depressão. Abuso físico e psicológico, uso de álcool, uso de substâncias tóxicas, alimentação inflamatória. Então, por exemplo, carboidratos e açúcar e o sedentarismo. Então, você é sedentário, você tem uma alimentação inflamatória, faz abuso de álcools e toxinas, vive estressado. Você pode entrar num processo depressivo, sim. A depressão pode se instalar, sim, no seu ser. E aí eu trouxe alguns sintomas que te ajudam a identificar aí a depressão, que são apatia, alterações de humor, cansaço, perda do prazer em atividades que você gostava muito de fazer. Então, por exemplo, você gostava muito de pintar ou de fazer alguma atividade física e de repente você não quer mais fazer, você já não vê mais graça, não tem mais prazer em fazer isso. Irritabilidade, lentidão, descontrole do sono, né? Dormir demais ou dormir de menos, descontrole do peso, ganho ou perda de peso excessiva, ansiedade,
dificuldade de concentração, angústia, insegurança, pessimismo, tristeza profunda e pensamentos suicidas. Então, olha só que interessante. Todos esses sintomas que nós falamos aqui, que eu falei agora para vocês, estão ligados aos hormônios da felicidade que eu falei ali no início. Então, se você tem a perda de prazer em fazer atividades que você falava, esse sintoma ele está ligado automaticamente ao hormônio da dopamina, que é aquela que te dá motivação para fazer algo que você gosta. Irritabilidade, quem que é o responsável ali nas alterações de humor, de você ficar irritado ou não? Serotonina. Quando você tem insegurança, qual que é o hormônio que te ajuda a se sentir mais seguro? É a ocitocina. Então, todos esses sintomas estão diretamente ligados àqueles hormônios que nós falamos da felicidade, tá bom? Bom, eu trouxe aqui alguns dados interessantes para vocês, que segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Todos os anos, 800 mil pessoas entre 15 e 29 anos terão suicídio. 800 mil pessoas por ano, gente, cometem suicídio. São números alarmantes, não é mesmo? Olha, a depressão é uma doença mental, mas é importante que a gente tenha consciência, que a gente tenha a compreensão que a depressão, ela também é uma doença da alma. Ela é uma desintegração total com a fonte da vida. Como assim, Dani? Quando a pessoa ela tá depressiva, ela não vê mais alegria em nada, ela não tem mais vontade de fazer nada, nada tem alegria, é tudo cinza, é tudo triste para ela, tá? E como que isso acontece? Nós temos centros de energia, tá? Que nós chamamos de chakras, centros de energia. Quando um desses centros, eles estão desvitalizados, todos os outros vão desvitalizando também. E aí o processo depressivo se instala. Começam os pensamentos negativos e os pensamentos autodestrutivos. Qual que é a diferença? Os pensamentos negativos são aqueles pensamentos que você... eu sou burra, eu sou feia, ninguém me ama, minha vida é uma porcaria, eu não devia estar aqui, eu sou um incômodo. Esses são os pensamentos negativos. Pensamentos autodestrutivos são aqueles que você pensa em se suicidar ou pensamentos de automutilação, tá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, o que acontece? Nós temos aqui os centros de energia, certo? São chamados de chakras ou chakras, beleza? Cada um deles tem uma cor. Eu não vou me estender aqui explicando para vocês sobre cores, enfim, qual a função de cada um, porque senão a gente vai levar muito tempo nessa live, tá? Mas quando um deles se desvitaliza, o que acontece? Ele não fica mais vermelhinho, por exemplo. Se o chakra básico ele se desvitaliza, ele não fica mais vermelho, ele vai ficar cinza. Se você não cuida, começa a desvitalizar o segundo chakra, o terceiro chakra, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Todos eles vão ficando apagadinhos, vão ficando cinza, tá? Esses a gente chama aqui de coluna de chakras, tá? São os 7 principais chakras. Nós temos mais, mas esses são os 7 principais. E quando a pessoa ela entra num processo depressivo, quando a pessoa ela tá com depressão, com pensamentos autodestrutivos, ela não consegue mais discernir o que é certo do que é errado. E qual que é o nosso centro de energia responsável por esse discernimento? É o chakra cardíaco, tá? Então, se ele tá desvitalizado, a pessoa começa a pensar em tentar contra a própria vida, a pessoa vai ficando apática, a pessoa vai ficando triste e a depressão se instala. Legal? Então, nós temos esses 7 que são os principais, que é o chakra básico, o chakra sacral ou sexual, o chakra do plexo solar,
o chakra do cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Esse chakra aqui, que é o cardíaco, ele é o chakra do equilíbrio. E por que ele é o chakra do equilíbrio? Repara só, que acima dele nós temos 3 centros de energia. Esses 3 centros de energia são os espirituais. Abaixo dele, nós temos mais 3 centros de energias que são os físicos, tá? Então, ele tá bem aqui no meio, equilibrando isso. Por isso que ele é o responsável por dar equilíbrio e discernimento, para que a pessoa perde quando ela está depressiva, tá? E a cor dele é verde. O verde é a cor da saúde. Não é à toa que nos hospitais os médicos eles usam roupa verde para fazer as cirurgias, enfim, algumas roupas de cama também são verdes. Por quê? Porque é a cor da saúde. Verde, ela é a cor da verdade, tá? Cor da cura, cor do equilíbrio, cor da verdade. E tem uma passagem de Jesus que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu virar aqui para mim. Então, o que acontece? Você conhecendo a verdade, você vai se conhecer, você vai saber onde dói, e aí vai ser possível você se equilibrar e se curar, tá? Então tá bom, Dani, você falou da questão psicológica, dos desequilíbrios dos hormônios, né? Da felicidade, você trouxe os dados da Organização Mundial da Saúde, você tá falando aí de centros de energia, mas como que eu vou fazer para não me desequilibrar? Como que eu vou fazer para não ter pensamentos destrutivos, pensamentos negativos? Eu vou passar para você agora 5 passos para você se equilibrar e sair de um processo depressivo. Anota aí. Primeiro passo, sair da frente da televisão. Como assim, Dani? Eu vou parar de ver notícia? Eu vou parar de ver televisão? Pare de ver notícias ruins. Pare de ver tragédias. Pare de ver sofrimentos. Pensa comigo. Você já está num processo depressivo, você já está num processo autodestrutivo, já está num processo que está doendo. Você começa a ver tragédia, você começa a ver sofrimento, vai atrair mais disso para você? Vai buscar mais disso para você? Toda vez que a gente se liga, a gente está assistindo, a gente está vendo uma tragédia na televisão, o nosso cérebro, a nossa mente, ela se conecta automaticamente com aquilo. E aí ela vem trazendo mais do mesmo, ela vem trazendo mais tragédia, mais dor, mais tristeza. Ah, Dani, então eu não posso mais assistir televisão. Não é isso que eu tô dizendo. Você quer estar antenado, você quer saber o que está acontecendo no mundo? Claro, a gente quer saber o que está acontecendo no mundo. Mas você não precisa, por exemplo, você viu uma reportagem que te machucou, que doeu, que foi uma tragédia, que foi algo que te feriu mesmo. Você vai ver isso na televisão, você vai escutar isso no rádio, você vai ver isso na internet, você vai chegar no seu trabalho ou na sua família e vai falar: oh, você viu o que aconteceu? Fulano de tal morreu, aconteceu isso, foi uma chacina. Pra quê? Você já não tá bem. O seu cérebro vai trazer mais disso pra você. É como quando você tá assistindo uma novela. Não tô falando aqui mal de novela, tá, gente? O que eu tô dizendo pra vocês é que novela é excelente em trazer esse tipo de sentimento pra vocês. Então, você tá lá assistindo a novela, o cara traiu a mulher com a cunhada, com a irmã dela. Aí o seu cérebro já pensa automaticamente: putz, isso acontece mesmo, aconteceu com a minha amiga, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha sobrinha, aconteceu comigo. Na hora, você tem aquele sentimento de raiva, você começa a alimentar aquele sentimento de raiva dentro de você e pronto, já tá ali. Aí você começa a pensar que não tem gente boa no mundo, que o mundo não presta, que só tem safado. Então, gente, primeiro passo, sai da frente da televisão, evita essas notícias ruins, tá bom? Nota aí, segundo passo, fazer doações. Gente, estudos comprovam que quando você faz um ato de doação, você se sente mais alegre, você se sente mais motivado, você se sente útil. A sua mente, ela muda.
Você tá naquele processo negativo, você tá naquele processo autodestrutivo. Quando você tá sendo útil para alguém, você tá ajudando alguém, você sente todas essas sensações gostosas. Essa coisa boa de ser útil, de ajudar, de estar podendo contribuir de alguma forma. Ah, Dani, mas eu não tenho nem para mim, eu vou ter para os outros. Gente, eu detesto essa frase, de verdade, eu detesto. Tudo bem, você pode não ter condições financeiras para ajudar alguém, mas você tem um bem valiosíssimo, que é o seu tempo. No que você é bom? Você é bom em tocar violão? Você é bom em cantar? Você é bom em contar histórias? Tem os clubes do livro, você é bom em fazer um clube do livro? Você é bom em organização? É bom em cozinhar? É bom em costurar? Sabe? Você é bom em quê? Você é bom aqueles fantoches que as pessoas fazem. Você é bom em fazer esses tipos de fantoche e fazer algumas brincadeiras, algumas peças com isso? Você é bom em cuidar de animais? Tem gente que ama ficar com animais, prefere ficar com animais do que com pessoas e tá tudo bem. Quantos hospitais, quantos orfanatos, quantas creches, quantos abrigos de animais não iriam receber você com gratidão pelo tempo que você está doando? Uma hora em um dia da semana. Você é bom em ouvir, porque às vezes a pessoa, não é só escutar, é ouvir. Porque às vezes a pessoa, ela tá mal, ela só quer conversar. E você tá ali para ouvir. Você tá aprendendo, você tá evoluindo, você tá sendo útil e a sua mente tá ocupada com outra coisa, tá? Então o que você prefere? Ficar preso lá nas notícias ruins, escutando um monte de coisa ruim, se ligando a coisa ruim ou fazendo uma doação de tempo ou até financeira e se sentindo melhor e se sentindo útil, tá? Nota aí, terceiro passo, meditação. Ai, Dani, mas eu odeio meditar, eu não tenho tempo de meditar, demora muito, eu não tenho paciência. Não precisa ficar meia hora, 30 minutos meditando, gente. Tira de 5 a 10 minutos do seu dia para você fazer uma meditação, tá? Isso, o que você faz quando você faz uma meditação? Você se conecta com a fonte criadora, que nada mais é do que Deus, né? A meditação, ela transforma a sua mente confusa e pessimista numa mente calma e otimista, ela melhora a sua respiração e ela te dá disposição e sabedoria para lidar com o dia a dia. Como assim, Dani? Vamos lá. Vou dar 2 exemplos. Você tá num dia difícil, seu chefe veio, falou um monte de abobrinha para você. Quando você faz a prática da meditação, o que acontece? O seu cérebro, ao invés dele não ter filtro, você simplesmente pensar e falar e arrumar uma confusão com o seu chefe e acabar perdendo o seu emprego, um emprego que provavelmente você não pode ficar sem. Quando você faz esse processo meditativo diariamente, 5 a 10 minutos, tá, gente? Não tô falando de 1 hora, não. Quando você faz isso, a sua mente, ela aprende a pensar, parou, respirou, e aí você consegue se posicionar. Você consegue responder se posicionando, sem agredir, sem ir batendo de frente, brigando e xingando e jogando todo o seu nervoso e toda a sua raiva. Ou você aprende a pensar, respirar e falar, poxa, não é o momento de eu falar, porque se eu falar agora, eu vou perder a minha razão. E dali 1 hora, 2, 3, no outro dia você pode ir lá e falar, então, fulano, eu não gostei do que você falou, as coisas não funcionam desse jeito, essa não sou eu. Enfim, um outro processo, teve um dia cheio, um dia de todo mundo encheu teu saco. Chegou em casa, teu filho, tua filha tá chorando, tá manhoso, tá irritado. Ao invés de você simplesmente explodir com teu filho, você consegue pensar e falar, não, peraí, vamos lá, vamos respirar. O que tá acontecendo? E ter um caminho diferente do que aquele da explosão que você ia ter. Passo, oração da gratidão. Aqui vai o pulo do gato para vocês, tá? Normalmente, a gente inicia uma oração como? Pedindo desesperadamente. Ai, Deus, tira essa dor de mim. Ai, Deus, tira a depressão. Deus, salva a minha vida.
Toda vez que a gente inicia uma oração no desespero, pedindo, a nossa mente automaticamente se conecta com algo triste e ruim que nos aconteceu. Quer um exemplo? Sei lá, você teve uma briga com alguém, tá? E aquilo te machucou muito, 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 muito. Você se feriu, você tá muito triste com essa situação. Tá doendo aqui dentro do seu peito, que chega a doer, sabe? Sabe quando a gente fica tão triste que chega a doer? Então, você tá nessa situação. Aí você inicia a sua oração. Deus, tira essa dor do meu coração, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A sua mente vai lembrar do que aconteceu, daquela briga que você teve, automaticamente. E aí, você termina a sua oração mais triste, certo? Agora, quando você começa a sua oração pela gratidão, que seja pelas menores coisas, a sua mente ela se liga automaticamente a algo bom que te aconteceu, a algo bem bom que vem acontecendo na sua vida. E a sua conexão com o Criador, a sua conexão com Deus, ela é muito positiva. Vou usar o mesmo exemplo, o exemplo da dor, tá? Você brigou com alguém, tá doendo muito. Ao invés de você iniciar pedindo para tirar a dor, você inicia: obrigada, Criador, obrigada, Deus, pelo meu processo de cura. Pronto! A sua mente entendeu automaticamente que você está num processo de cura, você está se curando daquela dor, você está se curando daquela doença, entende? E, gente, não menospreze o poder da gratidão. A gratidão, ela tem um poder imensurável, tá bom? Quinto passo: exercícios físicos exaustivos. Se você tá com a sua mente com pensamentos negativos, com pensamentos autodestrutivos, que nós falamos aqui anteriormente, faça um exercício que vai te cansar, tá? Porque o seu cérebro, ele vai precisar consumir muita energia e muito oxigênio, vai ter que oxigenar bastante. Então, ele vai mudar o foco. Ao invés de você ficar pensando naquilo que estava doendo, né, naquele pensamento negativo, você vai estar focado naquele exercício que você está fazendo. Olha outro exemplo. Você está me assistindo aqui e está vendo a novela. O seu cérebro não vai conseguir prestar atenção nos dois, ele vai escolher um para prestar atenção. Então, presta atenção aqui, tá? É a mesma coisa que acontece. Então, tá pensando negativo, tá querendo fazer algo contra você, faça exercício. Por quê? Você vai ficar muito mais saudável com um shape bonitão, tá? Então, vamos lá, recapitulando. 5 passos para sair do pensamento negativo, autodestrutivo, processo depressivo. Sai da frente da televisão, faça doações. Meditação de 5 a 10 minutos. Oração da gratidão, exercícios físicos exaustivos. E eu quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa e abençoada, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.